Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert. Nessa nossa aula de hoje a gente vai falar sobre cálculo numérico. Mais uma aula sobre isolamento de raízes. Vou fazer um exercício de isolamento de raízes com você, usando os conceitos que nós vimos nas aulas passadas. Na aula passada a gente falou sobre isolamento de raízes, teorema de Bolzano, e hoje a gente vai utilizar esse conceito, um exemplo específico para você ter esse aprofundamento. Tá? Mas antes da gente mostrar isso para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E também compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, porque isso vai estar ajudando muito a gente a crescer e vai fazer com que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo é relevante e mostre esse conteúdo para outras pessoas, fazendo com que a gente impacte cada vez mais pessoas, que é um dos nossos propósitos aqui com esse conhecimento aqui. Tá? Muitas pessoas me perguntam assim, né? Professor, cadê as outras aulas? Cadê as outras aulas desse curso atualizado de cálculo numérico? Se você for aqui nas nossas playlists e digitar, ou procurar, né, dê um Ctrl F e procurar cálculo numérico atualizado, todas as nossas aulas do nosso curso atualizado de cálculo numérico estão nessas playlists. A gente deixa tudo organizadozinho nas playlists aqui do nosso canal. Tá? A gente tem vários cursos aqui no nosso canal, curso de cálculo numérico, curso de diodos, curso de TBJ, curso MOSFET, curso de amplificadores operacionais e circuitos para comunicações, de eletricidade e magnetismo e muitos outros. Tá? É um dos maiores canais de engenharia elétrica do Brasil. Então você tem isso aqui à sua disposição nas nossas playlists aqui. Tá? Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre isolamento de raízes, fazer um exercíciozinho aqui. Tá? Eu falei para você na nossa aula passada que para eu ter a certeza que existe pelo menos um zero de função dentro de um intervalo que vai de A até B, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso obedecer? Eu preciso obedecer ao teorema de Bolzano, ao isolamento das raízes ou da raiz dentro de um determinado intervalo que vai de A até B. E o que é que eu preciso obedecer? O que é esse teorema de Bolzano? Eu tenho um intervalo que vai de A até B, eu tenho que obedecer o seguinte, que f de A vezes f de B tem que ser negativo. O produto entre f de A e f de B tem que dar menor do que zero. Isso vai fazer com que o teu x, que faz com que o teu f de x seja zero, ou seja, a tua raiz, ou o teu zero de função, vai pertencer ao intervalo de A até B. E aí você vai identificar o intervalo que você tem a certeza que existe ao menos um zero da função ali. E para que isso aconteça, para que seja negativo, o que é que precisa acontecer? F de A tem que ser positivo e f de B tem que ser negativo. Com isso, esse produto vai dar negativo. Ou f de A tem que ser negativo e f de B tem que ser positivo. Com isso, esse produto vai dar negativo. Obedecendo isso aqui, você vai ter a certeza que dentro daquele intervalo existe pelo menos uma raiz da função. Tá legal? E aí você tem aqui, ó, valores de x, menos infinito, menos 100, menos 10, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E os valores de f de x, ou seja, os sinais de f de x. Esse exercício aqui é para você determinar apenas o intervalo. Tá? Beleza? Então, no intervalo que vai de menos infinito a menos 100, tem menos e menos. Menos por menos jamais, não obedece isso aqui. Então, não tenho como afirmar que no intervalo de menos infinito a menos 100, eu tenho uma raiz da função. Tá? No intervalo de menos 100 a menos 10, do mesmo jeito, tem menos por menos, dá mais, então não posso afirmar nada. De menos 10 a menos 5, menos por menos, dá mais, então não posso afirmar nada. De menos 5 a menos 3, eu tenho menos por mais dando menos. Eu tenho inversão de sinal de f aqui, então nesse intervalozinho aqui, ó, nesse intervalo, eu tenho a certeza que existe pelo menos um zero da minha função, tá? E aí eu tenho como dizer aqui, tá? Eu tenho como dizer que x pertence ao intervalo que vai de menos 5 até 3. Tá? Esse é o primeiro ponto. De menos 3 a menos 1, professor, tem? Dá mais por mais, isso dá mais. Então, não obedece ao teorema de Bolzano, não obedece ao teorema de isolamento das raízes, não dá negativo, então não posso afirmar nada. De menos 1 a 0, positivo e positivo, são sinais iguais, não dá. De 0 até 1, eu tenho mais e menos, eu tenho inversão de sinal. Então, mais por menos, dá menos. Então, esse é um intervalo também que existe pelo menos um zero da raiz. Então, x pertence ao intervalo
que vai de 0 até 1. Tá legal? Beleza? De 1 até 2, tem menos e menos, são sinais iguais, então nada podemos afirmar. De 2 até 3, eu tenho outra inversão de sinal. Então, aqui, menos por mais dá menos. Então, x pertence ao intervalo que vai de 2 até 3. E aqui você está fazendo o isolamento das 3 raízes que você tem nessa funçãozinha aqui. No intervalo de 3 a 4, professor, é mais por mais dá mais, nada podemos afirmar. De 4 a 5, mais por mais, nada podemos afirmar. Tá? Beleza? Então, você tem, pelo menos aí nessa função, 3 raízes, tá? De acordo com essa varredura que a gente fez dos valores de x aqui, dos sinais de f de x, né? Você tem 3 raízes aqui destacadas, tá? E aqui você fez o isolamento dessas raízes. Professor, de menos infinito até menos 3, eu tenho uma raiz? Tenho sim, porque de menos infinito o f de x é negativo e de menos 3 o f de x é positivo. Menos por mais dá menos, tá? Então, nesse intervalo você teria. Só que você deve atentar ao seguinte, como você vai utilizar métodos numéricos, tá? Você vai estimar o valor da raiz, é interessante que você pegue o menor intervalo. Um intervalo muito grande vai fazer com que você possa ter mais esforço computacional para localizar a tua raiz, tá? Então, é interessante que o teu intervalo seja o menor possível, tá? Que isso vai fazer com que você ache a sua raiz de forma mais rápida. Tá legal? Então, você sabe que no intervalo, sei lá, de menos 10 a 3, você tem 3 raízes. De menos 10 a 4, você tem 3 raízes da tua função. Mas se eu pegar menos 10 a 4, eu tenho que procurar 3 raízes. No intervalo de menos 5 a menos 3, eu vou localizar uma raiz. Fica muito mais rápido de localizar essa raiz dentro do intervalo de menos 5 a 3 do que de menos 10 a 3, que eu tenho 3 raízes. Ele vai localizar as 3, tá? Mas é mais rápido eu pegar o intervalo menorzinho e eu tenho menos esforço computacional. Mas o método é esse, tá? O teorema de Bolzano, para você determinar o isolamento das suas raízes e determinar os intervalos que você tenha certeza que há pelo menos um zero da tua função. Beleza? Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com quem você gosta, se inscreve no canal e ativa as notificações, comenta esse vídeo aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca também para a gente poder interagir. Beleza? Beijo grande, forte abraço, bons estudos para você, a gente se vê por aí. Valeu e tchau, tchau.